Pessoal, FUVEST 2022, segunda fase, né? Questão de química aí. Espero que todos tenham ido bem. Se não forem, também temos esse ano para estudar, não tem problema, né? Vamos lá então, que não pode é desistir. A questão 6 diz assim: o limite de detecção de um método analítico é a menor quantidade de um determinado composto numa amostra que esse método é capaz de detectar. Caso algum composto esteja em concentração inferior a tal limite, não se pode determinar sua presença, tampouco a sua concentração. A tabela nutricional a seguir foi encontrada numa embalagem de pão de queijo. Então você tem uma porção de pão de queijo de 70 gramas e você tem valores de carboidrato, proteína, gorduras trans, gorduras saturadas, gorduras totais, fibras, sódio. E ele diz assim: uma vez que a quantificação de todos os compostos é realizada por métodos analíticos específicos, responda às questões. Por que o item A diz, né? Na porção de pão de queijo apresentada, as quantidades de gordura trans e fibra alimentar não são necessariamente zero. Elas não são necessariamente zero, amados, porque você pode ter o limite de detecção, elas podem estar abaixo da quantidade que o limite de detecção pode inferir. Então, elas podem estar abaixo da quantidade, do limite de detecção daquele método analítico aplicado, né? Em outras palavras, elas podem estar em quantidades abaixo do limite de detecção. É isso, tá? E aí você não vai conseguir detectar mesmo tendo elas lá, ok? Item B. Gorduras podem ser entendidas como ácidos graxos de cadeia carbônica longa. Ok. O termo trans faz referência à isomeria geométrica da molécula do ácido graxo. Gorduras saturadas podem apresentar isomeria trans. Tá. Explique com base na estrutura da molécula de ácido graxo. Então vamos pegar uma molécula qualquer. Tá aqui a molécula. Para você ter isomeria cis-trans, isomeria geométrica, você tem que ter uma dupla ligação, né? Porque você tem lá o cis, que a gente analisa com átomos iguais do mesmo lado, ou com maior peso atômico do mesmo lado, e trans com átomos iguais invertidos, né? Entre aspas, né? E aí, para que isso ocorra, você tem que ter a dupla ligação que está aqui, ó. Sem essa dupla ligação, você não tem isomeria. Então, gorduras saturadas que não têm duplas ligações, você não consegue ter isomeria. Então, a resposta é não, tá? E a explicação está aí por conta de você ter isomeria cis-trans. Para ter isomeria, você precisa disso, ok? Vamos para o item C. Caso tivesse sido utilizado o método analítico para a determinação de sódio, cujo limite de detecção fosse 0,03 gramas de sódio por grama de pão de queijo, teria sido possível detectar esse elemento nesse pão de queijo? Justifique apresentando os cálculos. Então ele quer saber o quê? Ele quer saber, poxa, eu tenho um detector que faz 0,03 gramas de sódio por grama de pão. Com esse sódio que eu tenho aqui, que está no pão, olha aqui, ó, com esse sódio que está na tabela aqui, ó, ele pergunta, seria detectável? O sódio que está na tabela é 140 miligramas. Vamos ver, olha só. Então vamos pensar aqui de novo. Eu tenho lá, sódio no pão. Eu tenho 0,03 gramas para cada 1 grama de pão. O meu pãozinho de queijo que ele deu lá tem 70 o quê? 70 gramas. Então quanto que tem que ter no mínimo de sódio para ser detectado? X, multiplicando em cruz, vai ficar aqui, ó, já transformando em grama, 2.100 gramas. Só que lá nesse pão tem o quê? 140 miligramas. Então não dá para detectar, porque ele tinha que ter no mínimo esse limite, aí, esse método analítico, para esse método fosse funcional no pão de queijo, ele tinha que ter no mínimo 2.100 miligramas de sódio para que pudesse ser detectado. E no pãozinho lá só tem 140 miligramas, daria como zero. Tá bom?